Bom dia. Eu queria pegar um trecho que ontem a gente estudou sobre um trecho da Guimará, que calha com a história de Pesach. Uma passagem muito, muito linda, com uma mensagem fantástica para o nosso dia a dia e o momento que a gente está passando agora em Eretz Israel. A Guimará está falando sobre a proibição da gente fazer qualquer tipo de feitiçaria, magia. Isso é absolutamente proibido para um Yehudi. E deixar bem claro, traga seu amor de volta. Para fazer isso, você tem que não frequentar lá aquele que tem a propaganda no poste da esquina da rua, tarô, sei lá que mais, cartas, búzios, etc. Búzios é maravilhoso. A cidade é maravilhosa. Mas todo o resto, isso é absolutamente proibido para um Yehudi. E a pergunta que a gente começou a falar a respeito é: qual é a visão da Torá em relação a isso? Se isso realmente tem alguma força, se tem algum poder, e a Torá proíbe, ou sequer isso aqui é só ilusão. E depois, a Guimará entra na questão daquilo que aconteceu no Egito, de que quando Moshe Rabbeinu joga o cajado dele no chão, os magos fazem igual. Quando eles fazem o sangue, é a mesma coisa. Então, esses dois temas que a gente vai abordar hoje. Então, a primeira coisa, o Maimônides, o Rambam, ele tem uma visão muito racional sobre toda essa questão de magias e feitiçaria. Ele é da opinião de que nada disso funciona. Tudo isso é uma ilusão, mentira e não tem força nenhuma. Mas, independente disso, a Torá proíbe. Porque a Torá não quer que você fique entrando em besteiras. A Torá é a única e absoluta verdade e é proibido para um Yehudi se conectar com qualquer tipo dessas coisas. A maioria dos outros comentaristas dizem que não. De fato, a magia tem uma força. É uma força que Hashem deu, que eles... Amém, obrigado. Não se pode falar. Nos dizem que não se pode falar na sinagoga. Quando a gente está estudando, a gente não deve interromper para nada, inclusive para não falar saúde. Mas como a gente já interrompe para falar um monte de outras coisas, então falar saúde não tem problema. Que seja para falar saúde. Então, os outros comentaristas, eles falam, não, existe essa força, inclusive essa é uma força que Avraham Avinu, ele deu para os filhos da sua serva. A Torá conta pra gente que depois do falecimento de Sara, ele voltou e se casou com uma mulher chamada Keturá. O Rashi diz que essa Keturá é a própria Hagar. Alguns dizem que era outra. Mas independente, ele teve outros filhos, e a Torá conta que ele deu tudo o que ele tinha, ele deu para Yitzhak. E para os outros filhos, ele deu presentes. Se você dá tudo que você tem para o teu filho, o que sobra de presente para os outros? Talvez só a capa do presente, a sacola. Então diz para a gente Urashi Shem Tumah. O presente que ele deu não era um presente físico. Por tudo que ele tinha de posses, ele deu para Yitzhak. O que ele deu foi o conhecimento de Tumah. Conhecimento dos nomes de impureza, aonde eles foram para o Egito, e de lá que veio todo o conhecimento do Egito, dessa tecnologia da época chamada feitiçaria. Isso veio justamente de Avraham e é um conhecimento que para um Yehudi é absolutamente proibido para a gente ter qualquer tipo de contato. Mas não é estranho, amigo, sair de Avraham, já que é uma coisa... Uma boa pergunta. Tem opiniões diferentes sobre o que é esse Shem Tumah que ele deu. Alguns falam que não foi exatamente isso, mas a princípio, conforme Rashi, é isso. Esse conhecimento veio de Avraham Avinu. Assim, de uma maneira bem genérica, como se fosse aquele que precisava se livrar disso. Então ele mandou embora os filhos das servas. Mas é um conhecimento que Hashem fez questão que ele tem aqui no mundo, é para a gente ter o livre-arbítrio. Bom, de qualquer jeito, se tem ou não tem, é proibido para um Yehudi usar qualquer tipo de forças dessa e é extremamente prejudicial. Não, mas eu fui lá, ela me falou e estava certo. Estava certo, estava errado, não importa. É proibido para o Yehudi, Tamim Tiem Hashem Elokecha, seja íntegro, seja ingênuo perante Hashem, siga os caminhos de Hashem, e esse é o caminho que a gente tem que seguir. Bom, aí a Guimará fala o seguinte: quando os magos, eles não conseguem fazer a terceira praga, então a gente tem Dam, Sfardeia, Kinim, sangue, Hus e piolho. Os piolhos eles não conseguem fazer. Eles viram e falam para o Paró, Etzba Elohim, esse é o dedo de Hashem. A gente não consegue reproduzir. Por que eles não conseguiram reproduzir? Pelo tamanho. Vai entender. Só porque é muito pequeno, eles não conseguem fazer feitiçaria.
Que é o mágico que vem de manga curta não consegue fazer truque? Qual que é? Se você é mágico, você consegue fazer igual. É muito pequeno. Algo menor que uma cevada, a magia não consegue funcionar. Então, já que o piolho era muito pequeno, então eles não conseguiam reproduzir um piolho. A gente estudou outro dia a história da Gemara, nesse mesmo tema, de que a magia só funciona quando eles estão com os pés no chão. Lembra da história? Se você levanta eles do chão, eles também não conseguem fazer magia. Bom, a Gemara continua dizendo, a segunda opinião fala, que história é essa? A primeira opinião fala, o She da linguagem é o demônio, não consegue controlar, ter o domínio sobre algo menor que uma cevada. A segunda opinião do Rav Papa, ele diz, que história é essa? Poderia ser um camelo, eles também não tinham domínio nenhum. O que eles conseguiam fazer era trazer de outro lugar. Conforme essa segunda opinião, lembra um pouco que o Rambam diz. Não tem magia. Eles conseguiam trazer rapidamente, importavam esse sangue de outro lugar. E assim que era a magia deles. Então eles não conseguem transformar a natureza, mas eles conseguem trazer de outro lugar. Essas são as duas opiniões da Gemara. Mas, por que então eles não conseguiram fazer? Porque, se é muito pequeno, eles não conseguem trazer. Essa é a opinião da Gemara. Tachlis, o que isso significa pra gente? Então aqui tem um comentário muito bonito, que é o seguinte. Um comentário, ele chama Marit Ha'ain. Ele é um dos comentaristas sobre essas passagens de histórias da Gemara, passagens homiléticas. E ele faz a seguinte pergunta. Se a gente for ler a Torá, e é uma pergunta que eu sempre tive lendo a Torá. Qual que é o ciclo que acontece com Paró? O ciclo vem a praga, ele chora para Moshe, não aguento mais, não vai dar, vou deixar todo mundo embora. Ou vou deixar uma parte embora. Aí sai a praga, e aí ele volta atrás. Esse é mais ou menos o ciclo. Mas se você for ver, não é exatamente isso que está escrito na Torá. Às vezes é isso que aconteceu. Terminou a praga, o coração dele endurece. Mas às vezes a Torá não fala terminou a praga e o coração dele endurece. Por exemplo, nessa praga está escrito, os magos disseram, esse é o dedo de Hashem. O que ele deveria dizer? Bom, então não consigo. Então o Deus deles é mais forte, vão embora. Está escrito em seguida, a Torá fala, e o coração dele endureceu. Peraí. Se eles não conseguem reproduzir, eles chegam para o Paró e falam, não conseguimos, o Deus deles é mais forte. O que ele deveria falar nessa hora? Vamos embora. Podem ir embora. Perdemos. Não quero? Perdemos. Não, a Torá fala isso foi um motivo para endurecer o coração dele. Vai rezar que lev Paró. Qual é o sentido? Entendeu a pergunta? Não entendeu a pergunta. A Torá fala pra gente. Hashem vai lá, mostra um milagre que você não consegue reproduzir. Se você consegue reproduzir, eu entendo, então teu coração fica endurecido. Se você não consegue reproduzir, isso é um motivo para você, let my people go. E a Torá fala, coração dele endureceu em seguida. Qual que é o sentido? Entendeu a pergunta? Sim. Pergunta número 1, por que algo tão pequeno eles não conseguem dominar? Pergunta número 2, por que eles não conseguirem reproduzir? Foi um motivo para endurecer o coração do Paró. Então você vai dizer, bom, o coração dele endureceu porque Deus endureceu. É verdade, mas na Torá está escrito que Deus endureceu o coração dele a partir da 5ª praga. Até a 5ª praga foi ele que endureceu o coração. É isso que é escrito na Torá. Vai rezar que lev Paró. Não vai rezar, vai Hashem et lev Paró. Ele endureceu o coração dele. Então alguma coisa ele viu na não reprodução dos magos dele, motivo para ele endurecer o coração dele. Qual foi? Na fúria que ele tinha. Sim, mas chega uma hora que você precisa se quebrar. Ceder. A vergonha. A vergonha. Você falou uma coisa importante, que quando ele fala, Hashem endureceu o coração dele. Eu dei uma explicação há pouco tempo atrás, quando a gente estava fazendo as parshiot, de quando a pessoa diz, eu não posso ficar no shiur. Conhece? Não posso? Não pode? Tem alguém te puxando? Não posso. Por que você não pode? Porque já se comprometeu com outra coisa, já tem outros planos. Não tem nada te impedindo fisicamente você ficar no shiur. Só que você colocou na tua cabeça que você não pode, então você não pode. Mas não tem como chegar e falar aquilo para aquela pessoa, vai ficar muito mal. É muito ruim falar isso. Não posso. Você não pode? Você não consegue mexer tua boca e falar?
Você se sente cômodo. O ego do Paró chegou num nível onde ele não podia mais, ficava chato. Ele mostrar a fraqueza dele, não dá. Não, vim até aqui, agora eu tenho que ir até o final. Ah, mas você já perdeu. Não importa. Eu morro, mas eu não vou me entregar. Mais ou menos como o Irã. Exatamente igual hoje. Exatamente igual hoje. Por isso eu falei que isso é tão pertinente. Exatamente igual hoje. Eu morro, mas eu não me entrego. Estão atacando tudo que é árabe. Estão loucos. Completamente. Vão ser massacrados. Aí, então, diz pra gente o primeiro comentário. Um dos comentaristas, ele traz algo muito bonito que ele fala, que o motivo que algo tão pequeno você não consegue fazer essas forças da idolatria, porque esse tamanho menor que uma cevada é um tamanho que não transfere impureza. Se você for ler lá na Halachá, se a pessoa entra em contato com um morto, a pessoa fica impura. Se for um pedaço muito pequeno de um morto, você fica impuro. Se for menor que uma cevada, é como se fosse que não tem nada, ele não transfere essa impureza. Então, já que a impureza não transfere, não passa por algo tão pequeno, por isso que eles não conseguiam fazer. Você vai me perguntar por que não passa por algo tão pequeno? Não sei. Mas pelo menos dá para entender que toda a força deles, assim como eles precisam estar com o pé no chão. Qual que é a ideia de estar com o pé no chão? A força deles não vem do céu, a força deles vem da terra, vem da matéria, vem daquilo que está lá embaixo. Então, eles só conseguem fazer isso quando estão conectados com a força de impureza. Parte dessas práticas estava ligadas de tentar se comunicar com o morto. Eles se conectam com forças impuras, que, aliás, quando o Yehudi entra em contato com isso, ele precisa fazer uma tshuva muito grande, porque senão isso vai atrapalhar ele mais tarde. Eu fui lá, tive a resposta e deu certo. Deu certo, pode ser agora. Vai sair caro depois. Para um Yehudi se conectar com essas coisas é extremamente prejudicial para a Neshama pura de um Yehudi, que nós temos a fonte direto ligados na fonte. A gente não pode se conectar com essas coisas. Então a resposta, por que algo tão pequeno não funciona? Porque a impureza só se transfere em algo maior que esse tamanho. Número 2. Eu vou trazer duas respostas muito lindas, porque o coração dele endureceu. A primeira resposta é algo que a gente faz todos os dias. A história do cara que queria estacionar o carro, prometeu, aumentou a tzedakah, e quando ele encontra a vaga, ele vira e fala, não precisa mais, já me virei. Agradeço muito Deus, mas já me virei sozinho. A gente faz isso todo dia. E o que a gente precisa, o que o nosso paró ele precisa, é só de uma desculpa. A desculpa pode ser fina como uma pena, pode ser leve como uma pena, mas eu já tenho uma desculpa. O Mossad é fantástico. O Mossad é fora de série. Se você já foi para Israel, vê a bagunça que é Israel. E como hoje, infelizmente, vai para o exército, não vai para o exército, você vai pensar, bom, para ter um exército tão bom, deve ser que todo mundo está indo e treinando desde pequeno. Metade não quer ir, a outra metade vai. Cadê a força? Ah, não, o exército é muito bom. É verdade. Eu tenho um Iron Dome. A gente viu, infelizmente, quando o Iron Dome não pega, o que acontece? E mesmo assim, caiu entre 2 ou 9 prédios. E Baruch Hashem, poderia ter sido muito pior. E que os outros tenham Bezrat Hashem Refuah Shlema. E hoje também caiu num lugar que são prédios que iam a ser todos remodelados. Então já dinamitou tudo. Saiu de graça. Ótimo, Baruch Hashem. E o senhor viu a história do menino esse que caiu? Contou para ele? Não. Teve, caiu um míssil num desses prédios. Esse que falou. E aí o pai estava procurando o filho, não estava achando. Quando foi ver, o impacto foi tão grande, o menino estava dormindo na cama. O impacto foi tão... No terceiro andar. O impacto foi tão grande que voou o menino, a cama e o colchão. O menino caiu em cima do colchão e sobreviveu. Não teve quase nada. Com ferimentos leves. Uau. Bom, não, mas foi o colchão. Foi o colchão. Temos que ser honestos. Acho que foi o vício. Então, esse é o problema. Você fala, mas foi o colchão. Qual que é o milagre? O colchão salvou ele. Esse é o problema. O Paró, na hora que ele fala, eles falam para ele, é o dedo de Hashem. O que ele fala? O que quer dizer o dedo de Hashem? Não é que eu não consegui ser forte o suficiente. Você quer ver? A primeira praga a gente conseguiu copiar. A segunda a gente copiou. A primeira não era praga, mas o primeiro sinal a gente copiou da bengala. O segundo a gente foi lá e copiou. O terceiro a gente copiou. Bom, esse aqui, Moshe Rabbeinu, nasceu aonde? No Egito. Então, desde criança, eu dei para ele os melhores professores. Então, ele teve um curso muito bom, avançado. Ele fez
aqueles cursos, intercâmbios, mandei para ele estudar fora, foi estudar em Midian depois, mais velho. Então cara, é um pouco mais avançado que os meus magos. Mas é só uma questão de uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Não foi um checkmate. Foi 2-1. Foi 3-2. Grande coisa. 3-2 eu não vou me render. Na próxima eu treino melhor e ganho dele. E Hashem permitiu que fosse desse jeito justamente para o Paró criar essa ilusão de força e para ensinar a gente como nós somos capazes da gente ter uma ilusão. Mas é o colchão. Foi o colchão que salvou. O que você está falando de Deus? Cadê Deus nessa história? Mas tem probabilidade. Acontece. Mas às vezes acontece. Nem sempre o míssil mata todo mundo. Então, o que acontece? O Paró precisava só de uma desculpinha. No momento que ele já tinha uma pequena desculpa, uma maneira de explicar pela ciência, pela tecnologia, isso já é motivo suficiente para endurecer o coração dele. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Segunda explicação, essa é uma explicação que o Rebbe deu, muito bonita, que ele fala o seguinte: por que está escrito Etzba Elohim, esse é o dedo de Hashem? Por que não a mão, o braço? O que é Etzba? Etzba é quando você aponta para alguma coisa. Olha lá, tá vendo? Quando é uma coisa muito óbvia, muito aparente, como por exemplo, quando eles atravessaram o mar, a Torá diz, veio, esse é meu Deus. Até a serva, quando ela estava atravessando o mar, ela viu algo muito elevado de Hashem. Ela conseguia apontar, tá aqui. Então o dedo é quando você aponta para uma coisa que está muito óbvia. Então o Paró, ele fala, eu concordo que tem Deus. Esse Deus de Israel não é fraco não. Concordo. Mais tarde, vai abrir o mar. Ele, faz coisas fantásticas. Mas ele tem um dedo. Até aí eu concordo. Quando o mar abrir, eu concordo que tem Deus. E quando o mar fechar, aí é a natureza. Aí é o dia a dia. O Paró, ele até conseguia concordar que Etzba Elohim, essa praga é o dedo de Deus. Mas por isso eu vou perder 3 milhões de escravos? Só porque ele conseguiu fazer uma mágica um pouquinho melhor que a minha? Esse é o dedo de Deus, concordo, ele é bom. Mas eu não vou abrir mão de tudo aquilo que eu tenho por causa desse milagre. Eu concordo que Deus está aí. Ele é bom, mas ele não vai mudar minha vida. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Hashem, ajuda a achar minha vaga. Hashem, ajuda a pagar minha conta. Pum, caiu na conta. Claro, foi o cliente, não foi Deus. O cara foi lá e pagou naquele dia. Não pagava há 10 anos. Justo hoje, o cara foi lá e pagou. Bom, resolveu. Não passou 3 segundos, você já está preocupado com a próxima conta. É ou não é? Mas Deus acabou de te mostrar o dedo. Não, o dedo eu concordo. Aquele dia perdeu o avião e realmente foi bom que perdeu. Contei a história essa semana. Verdade? Caiu. Não, Baruch Hashem não caiu. Não, Mas atrasou. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia. E quando você perdeu, porque você atrasou e o avião chegou no horário, é porque você é burro mesmo. É porque você saiu tarde de casa. Não, também acho Ashgaha Pratit. Aquela história que eu contei, que a filha do rabino chegou em casa e falou, pai, me ajuda que amanhã a Morá pediu para contar uma história de Ashgaha Pratit. Aí ele falou, vira para tua Morá e fala, hoje de manhã, acordei cedo, peguei o ônibus, cheguei na escola. E, não, esse é Ashgaha Pratit. Você me dizer que perdeu o voo e aconteceu, que encontrou a pessoa, isso é fácil. Esse o Paró também consegue. O Paró também consegue ver que é uma história bonita. O Paró não conseguia enxergar que era a mão de Hashem, que tudo é a mão de Hashem. Então, Etzba Elohim, por isso o coração dele endureceu. Então, a gente perguntou no início, como pode ser que os magos falam, a gente não consegue reproduzir, esse é o dedo de Hashem, então ele endurece o coração? Sim, eu concordo, é o dedo de Hashem, mas não é a mão. É o dedo, eu concordo, essa vez até que ele foi bem. Mas então por isso eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Isso é Pesach. Pesach a gente conseguir sair dessa visão limitada que nós temos, que estamos dentro de um mundo limitado, que Hashem colocou pra gente essa cobertura, aonde parece que as coisas acontecem de forma natural. Aonde, uma vez que acontece o milagre, a gente esquece imediatamente. Vem Hashem em Pesach e tira a gente com o braço forte. E ele mostra pra gente aonde cada detalhe da nossa vida é um milagre de Akadosh Baruch Hu. Isso que a gente precisa parar e pensar e perceber, tanto em Eretz Israel, tanto a nossa vida pessoal, em cada detalhe Hashem está comandando. E na hora que o Yodi sente isso, começa a viver dessa forma, você sai do teu Egito. Porque senão você é escravo da sociedade, você é escravo dos teus clientes, não tem uma pessoa que não é escrava. Você vai ser escravo.
dos teus clientes. Não, mas eu tenho muito dinheiro. Sim, mas você precisa vender. Se não vender, então você fica pensando à noite, opa, e esses caras? Então, a gente precisa estar 100% entregue na mão de Hashem. Hashem tirou a gente de Mitzrayim, onde a gente tinha uma comida garantida, por pior que seja, e levou a gente para um lugar onde não tinha nada. Falou, venham comigo. Se entrega na mão de Hashem. Se entrega na mão dele, você vai ser um homem livre. Bom dia. Chico, muito lindo.